da graça. Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 17, todos acharam? Diz assim, geralmente, tá, não estou lendo ainda, geralmente a gente começa a ler a partir do 23, por isso que a gente não entende a mensagem da ceia, aqui que Paulo nos ensina. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque o que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, na noite que o Senhor foi traído, eu sei de cor o texto, porque são 15 anos eu lendo esse texto, né? Mas a gente tem uma compreensão equivocada quando lemos a partir do 23. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então você tem que ler o contexto. O texto que vem antes, o texto que vem depois, para a gente entender o que Paulo está nos ensinando aqui. Então vamos pegar do contexto, onde começa o assunto, a partir do versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 17. Diz assim, nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Paulo já começa com os dois pés no peito, né? Mandando uma carta para a igreja de Corinto, e dentro dessa carta esse ensinamento sobre como deveria ser celebrada a ceia do Senhor. E ele já começa dizendo assim, ó, quando vocês se reúnem, é mais ruim do que bom. Por quê? Aí ele vai dizer, primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Paulo está dizendo que há divisões, e ele acredita nisso, mas ele também acredita que isso tem um propósito, essas divisões. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Então, a igreja se reunia e celebrava a ceia. A ceia era celebrada sempre que a igreja se reunia, isso semanalmente, talvez. A gente celebra mensalmente, mas a igreja, toda vez que se reunia, a igreja primitiva, celebravam a ceia do Senhor. E Paulo diz que quando eles se reúnem, acontecem algumas coisas ali que faz mais mal do que bem. Aí ele fala que há divisões no meio da igreja. Mas por que essas divisões? A gente precisa entender o porquê que existem essas panelinhas dentro da igreja de Corinto. Paulo está dizendo que existe uma panelinha, grupos ali. Por quê? Quem são esses? A gente vai ler, a gente vai entender. Aí ele vai dizer no 19, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados, os que são sinceros. Ou seja, quem é sincero não faz parte de panelinha. Quem é sincero não faz parte de divisão. Quem é sincero não faz parte dessas coisas. É isso que Paulo está dizendo. Mas qual é o motivo das panelinhas, das separações dentro da igreja? Ele vai continuar falando e a gente vai entender. Verso 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Opa, aqui a gente começa a ter uma compreensão do que está acontecendo lá. Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, vocês não estão interessados na ceia do Senhor. Por quê? Verso 21. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Você se pergunta alguma coisa aqui, como assim refeição? O que a gente vai comer daqui a pouco é um pedacinho de pão e uma porçãozinha de suco de uva. Então, como é que Paulo está chamando isso de refeição? É porque, naquela época, acontecia algo diferente na ceia do Senhor. A ceia não era celebrada da forma que nós celebramos hoje. Por isso que ele está falando que, quando eles se reúnem, eles se apressam para comer a própria refeição. A gente vai entender isso lá na frente, vou deixar para explicar isso aqui mais na frente. Como resultado, alguns passam fome, olha só que interessante, enquanto outros ficam embriagados. Espera aí, embriagados? Tinha cerveja, tinha vinho na ceia? Sim, a ceia era celebrada também com vinho, e o vinho fermentado. Pastor, então eu posso beber? Aqui eu começo a pregar, antes de terminar a leitura. Eu faço questão de parar aqui para explicar algo para vocês, até porque a gente ouve muitos burburinhos, né, por aí. É pecado beber, pastor? Quantas vezes a gente, eu como pastor, ouço essa pergunta. Pastor, é pecado beber? Pastor, você viu que o irmão bebe? Pastor, o senhor viu que o irmão faz isso? Você viu que o irmão faz aquilo? E eu digo para a pessoa, vamos orar. Vamos olhar para a gente, porque é muito fácil olhar para o cisco que está no olho do irmão. Primeiro, a Bíblia diz que o pecado é a embriaguez. Amém? O pecado é a embriaguez.
Quer dizer que se o pecado é a embriaguez, eu posso tomar um pouquinho. Vamos lá, vamos pensando juntos. Na cultura que nós estamos inseridos, quando alguém que não é crente, que não é cristão, que não é convertido, vê um crente, um cristão convertido tomando uma bebida de álcool, aqui no nosso contexto, na nossa região, no interior, qual é o comentário que ele faz? Seja sincero. Hã? Pense alto. Qual é o comentário que ele faz? Não é um comentário bom. Eu nunca ouvi um não crente fazendo um comentário decente e bom quando ele vê um crente tomando uma bebida de álcool em público. O comentário não é bom. Por que o comentário não é bom? Porque na nossa cultura, o crente não bebe. Na cultura aqui, na nossa região, é escandaloso ver um crente bebendo. Tá, pastor, mas se a Bíblia diz que é a embriaguez que é pecado, então por que eu não posso? Paulo, ele vai dizer assim, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele diz também, quando ele está ensinando acerca das carnes oferecidas em sacrifício aos deuses pagãos, o animal era oferecido em sacrifício ao deus pagão, e a carne daquele animal ela era levada para o açougue para ser vendida. Aí Paulo vai dizer assim, se você está comprando uma carne que você sabe que foi oferecida, aquele animal foi oferecido a um deus pagão, e você sabe que aquilo aconteceu, e um irmão na fé, mais novo na fé, ele vê você comendo aquela carne que foi sacrificada a um deus pagão, ele vai se escandalizar. Então, por causa disso, se isso escandaliza o meu irmão, eu não como mais carne. Você imagina para um gaúcho falar isso? Se o comer carne escandaliza o meu irmão, se essa carne comprada nesse açougue escandaliza o meu irmão, eu não como mais carne. Então, um dos princípios da vida cristã é, se escandaliza o meu irmão, eu não faço. Se prejudica a fé do meu irmão, então eu não faço. Vou te explicar, vou acrescentar na explicação algo cultural para você. Se você ler aqui ainda, em 1 Coríntios, você vai ver a questão do véu. Você já viu? Paulo falando que a mulher tinha que usar o véu e tal, e tem até uma igreja que tem como doutrina usar o véu. Por que Paulo disse que as mulheres tinham que usar o véu, no contexto ali da cidade de Corinto? Porque algumas prostitutas haviam se convertido ao cristianismo, e as prostitutas usavam a cabeça raspada naquela época, para se diferenciar das mulheres de família. Então, quando uma mulher se convertia, uma prostituta se convertia, havia cultos a deuses pagãos, e nesses cultos haviam orgias, e dizem os historiadores, que 1000 prostitutas cultuais ali no porto da cidade de Corinto e no templo, que viviam só para a prostituição. E haviam cultos onde haviam atos explícitos dessas coisas, cultos a esses deuses. Então, Paulo diz para essas mulheres, quando elas se convertem, que elas devem usar o véu até o cabelo crescer, porque o cabelo foi dado em lugar do... Aí, uma igreja bem conhecida no Brasil coloca o véu como doutrina. Se a mulher não usar o véu, ela não é crente. Aquilo é doutrina. Para você entrar na igreja, você tem que estar de véu, como você está de máscara hoje. Você tem que estar de véu. Agora, por que esse costume, essa direção que Paulo deu por causa daquela cultura, naquele lugar, por que não veio para a gente? Porque é cultural, é só para aquele lugar. Se uma mulher com o cabelo raspado tivesse na igreja, era escandaloso. Então Paulo diz assim, então use o véu. Quando o cabelo cresce, pronto, aí você esquece o véu. Aí ele diz assim que o homem usar cabelo comprido é o quê? Vergonhoso. Naquela cultura, naquele momento, na cultura daquele povo, o homem usar cabelo comprido era vergonhoso. E hoje, na nossa cultura? Hoje não. Tem coisas que são culturais. Então, na nossa cultura, se você vê um crente andando de cabelo comprido, daqui a pouco o meu vai estar bem comprido. Glória a Deus. Se você vê um crente de cabelo comprido, um homem, não é mais escandaloso como era no passado. Mas se você vê um crente se embriagando na rua, é escandaloso. Então, ponto. O crente pode beber? Pode. Sem problema nenhum. Você pode fazer o que você quiser. Até pular de cima do prédio, pular de cima da ponte, fazer o que você quiser. Mas o que você está fazendo? Está fazendo bem ou mal para as pessoas que sabem que você tem essa prática? Se está fazendo mal, Deus vai cobrar de você.
Se está fazendo mal, Deus vai cobrar de você. E mais ainda porque você está sendo avisado e ensinado agora. Então, voltando para o texto, deu para entender isso? Amém? Amém, queridos? Deu para entender? Amém. Só uma frase para acrescentar, você acaba atrapalhando o serviço daqueles que pregam sobre Jesus. Porque quando eu vou pregar para uma pessoa, e aquela pessoa, ela sabe que alguém aqui da comunidade publicamente toma bebida de álcool lá fora, ela vai dizer assim, mas na sua igreja pode tudo? O diabo fecha o coração daquela pessoa por causa da sua liberdade. O álcool é uma droga, sim ou não? A cocaína é uma droga, sim ou não? O cigarro é uma droga, sim ou não? Pastor, eu bebo de maneira controlada, eu bebo socialmente, eu posso usar maconha socialmente, eu posso usar heroína socialmente, eu posso usar tipo socialmente, sim ou não? Porque se o álcool também é uma droga, e eu posso usar o álcool socialmente, eu posso fumar socialmente, usar cocaína, heroína, êxtase e tudo que eu quiser socialmente, é só porcionar o negócio. Você viu como que é complicado? A gente puxa a brasa para o nosso assado, porque eu gosto disso, então eu digo que eu só faço socialmente. Então você não pode criticar quem usa cocaína e heroína socialmente, só em casa. Amém? Ai, pastor, podia, né, ter pegado mais leve. Verso 21. Alguns de vocês apressam em comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Olha só o que está acontecendo ali. Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Gente, o que está acontecendo aqui? Eu nunca lia, eu sempre li a partir do 17, é por isso que eu não entendo. Certamente não vou elogiar vocês por causa disso. Verso 23, as pessoas leem só a partir daqui. Você pode ir em qualquer ceia no Brasil, que as pessoas vão ler, o celebrante vai ler só a partir do 23. Aí chega no 23. Mas já aconteceu um monte de coisa antes. Que se você não entendeu o que aconteceu antes, você não vai entender o que está escrito aqui. 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Paulo vai mostrar como a ceia deve ser celebrada. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim. Sempre que beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo do Senhor, comem e bebem julgamento para si. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram ou morreram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Os esganados aí, cuidado. Se estiverem com fome, comam em casa. Assim, a fim de não trazerem julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Amém. A pergunta, então, que não quer calar. Posso participar da ceia do Senhor? Infelizmente, esse momento da comunhão, do partir do pão, se tornou na vida de muitas pessoas um pesadelo. Porque virou um sistema de controle. O pastor decide se o irmão toma ou não toma. O líder, ou alguém da família, ou alguém que é uma autoridade espiritual sobre a vida da pessoa, o guru da pessoa, que decide se ela toma ou se ela não toma. Se você... o que foi que você fez esse mês? Que tipo de erro você cometeu? Que pecado que você cometeu? E dependendo daquilo que você cometeu, então você não pode tomar a ceia do Senhor. Eu me lembro, lá nos primórdios da minha conversão, algumas décadas atrás, que
quando a gente pecava, né? Raramente a gente pecava. Uma vez por mês, né? Hoje a gente peca mais. Amém? Quem é que consegue pecar só uma vez por mês? Então você pecava e durante o mês, aí chegava a hora da ceia, o coração estava em tormento, meu Deus, eu pequei, eu menti, eu cobicei, eu vi o que não devia, Senhor, e agora que eu vou ter que confessar o meu pecado para participar da ceia. Aí vai lá e confessa para o pastor. Aí o pastor diz assim, ó, você não vai poder participar da ceia porque você pecou. Aí tem 200 pessoas participando da ceia, só aquele coitadinho do irmão que teve coragem de confessar o pecado, só ele que pecou naquele mês? Quem pecou? Todo mundo. Mas quem teve coragem de pedir ajuda? Aquele irmão. E quando ele foi pedir ajuda, o pastor proibiu ele de tomar a ceia. É por isso que ninguém confessa. Porque quando você confessa, você é punido. Quando você confessa, você é julgado. E a Bíblia diz que quando você confessa, é para ser curado. Lá em Tiago 5,16. Confesse seus pecados, suas culpas, uns aos outros, para serem curados. E não para ser condenado, julgado e proibido de tomar a ceia. Está me entendendo? Então, olha só como que a ceia se tornou um momento de pavor, de medo, de exclusão, de separação. As pessoas, eu tomo, não tomo, e se eu tomar ceia e cair duro? E se eu pegar no pão e tomar o cálice, vai dar um infarto, eu cair duro? Tem muitas pessoas que têm essa concepção ainda, mas do que Paulo está falando aqui? Vamos tentar entender juntos. Vamos lá. Como você já percebeu, o problema é quando você não lê o contexto. Quando você não lê o contexto, aí você entende o que você quer entender, ou o que as pessoas querem que você entenda. Para você compreender o texto, você tem que perguntar para o escritor, o que é que você queria dizer com isso? Paulo, o que é que você queria dizer com isso? Paulo, o que você queria ensinar para a igreja? O que estava acontecendo na igreja? Por que você falou essas coisas? Aí você vai ter que ler o contexto, você vai ter que estudar, você vai ter que orar, para que você possa ter a compreensão do que Paulo queria dizer. Vamos responder a pergunta, então? Posso participar da ceia do Senhor? Primeiro ponto que você precisa entender, vamos lá, pode passar. A ceia na igreja primitiva era similar à Páscoa. A ceia na igreja primitiva, como é que ela acontecia? O irmão, Joãozinho, ele levava a parte que ele comia, e a parte da família dele. O irmão Zezinho levava a parte que ele comia. O irmão Joaquinzinho levava a parte que ele e a família dele comia. Aí tinha o irmão Astrogildo, que ele era escravo. Porque era um contexto de escravidão. Então ele não tinha como levar nada, ele não tinha como contribuir com nada. E quando ele chegava lá, coitadinho, atrasado, porque o dono dele deixou ele sair em cima da hora, ele chegou atrasado, aí o Joãozinho, o Joaquinzinho, o Zezinho já tinham comido tudo. E já tinha tomado toda a bebida, todo o suco de uva ou vinho. Aí o irmão passava fome. Assim era celebrada a ceia na igreja primitiva. Era um jantar como o jantar da Páscoa. Lembra da Páscoa que o cordeiro era imolado? Era assado o cordeiro, tinha pães asmos, e ali a família em volta do cordeiro comia, ceiava. Assim acontecia a ceia. E depois tinha o comer cerimonial. Tinha um comer mais concentrado e focado naquele momento em que Jesus partiu o pão e compartilhou o vinho. Mas a entrada era um grande banquete, como a gente faz hoje. Irmão, vamos lá em casa assar uma carne? Ou o pastor vai pagar uma carne? Não, cada um leva o seu pedaço. Da mesma forma. Só que aí tem uns que podem e tem outros que não podem. Então, a ceia na igreja primitiva era similar à Páscoa. Agora, quando você lê o versículo 17, aí você entende o que Paulo está dizendo. Porque você só sabe disso aqui se você estudar. Porque não está dizendo no texto que a ceia era similar à Páscoa. Porque esse texto foi escrito para a igreja de Corinto. Então a igreja de Corinto sabia. Paulo estava corrigindo a igreja. Mas agora passaram 2000 anos e nós perdemos essa informação. Então você tem que pesquisar, estudar para saber que o que acontecia lá era um comer semelhante ao da Páscoa. Aí a gente lê o versículo 17 e a gente vai entender. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiar vocês. Porque quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem, porque tem gente que fica sem comer, tem gente que fica sem beber, tem os grupinhos, os mais ricos levam as melhores comidas, os mais pobres não têm o que levar, então tem o grupinho dos ricos, tem o grupinho dos pobres, e tem o grupinho dos escravos. Amém? Está dando para entender agora o texto?
Aí ele continua no 18. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem. Acabei de falar qual era o motivo. Os grupinhos. A melhor comida, mais ou menos, e os que ficavam sem. Verso 19. Suponho que seja necessário haver divisões, para que apareça quem é aprovado, quem é sincero. Quem é sincero não faz parte dessas divisões. Quem é sincero vai separar e cuidar para que o mais pobre coma também, para que o mais pobre beba também. Esses são os sinceros. Verso 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados na ceia do Senhor, vocês querem encher a pança. Vocês querem se embriagar, vocês querem comer. Então Paulo está dizendo, vocês não estão interessados na ceia, vocês estão interessados em fazer uma festa, quase que mundana. É isso que Paulo está falando. O 21, alguns de vocês apressam em comer a própria refeição. Vamos comer logo antes que chegue o pastor Josias, porque ele come que é uma tribulação. Então vamos garantir nossa parte aqui, né? Vamos tirar a parte mais gordinha, mais mal passada, aquela costelinha, né? Antes que o pastor Josias chegue. Vamos deixar só a carne de segunda para ele. Sabe quando você faz aquela junção para fazer aquele churrasco, você convida 10 amigos, aí você não diz qual o tipo de carne que tem que levar, né? Aí o pastor Josias compra a carne de segunda. Mas chega lá, quer comer carne de primeira, não é assim? Mas o pastor Josias trouxe um quarto, ele trouxe uma paleta, aí ele quer chegar aqui e comer picanha. Interessante, né? Era mais ou menos assim que acontecia. Havia pessoas que estavam interessadas em comer, eles não queriam participar da ceia, eles nem entendiam, muitos ali nem entendiam o que era a ceia do Senhor. Por isso que tinha gente morrendo, Deus estava matando gente ali. Porque eles não entendiam o que era a ceia do Senhor, e Deus punia com a morte. Assim como ele puniu os filhos de Arão com a morte, quando eles ofereceram fogo no tabernáculo do Senhor. Eles sabiam o que devia fazer e não fizeram, Deus matou eles. Deus mata? Deus mata. Ai, pastor, isso não combina com Deus mata. Desculpa, está dizendo aqui que tinha gente que estava morrendo por causa disso. Aí o texto continua. Alguns de vocês apressam a comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer? Olha só, fez sentido agora o texto. Por que vocês não comem em casa? Será que vocês não entendem o que é a ceia? Então comam em casa. Será que vocês não têm casa para comer e para beber? Ou vocês querem envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Opa, fechou, entendemos o texto. Vocês querem humilhar os pobres, os que não têm nada. O que devemos dizer? Ou o que devo dizer? Querem que eu elogie vocês? Certamente não vou elogiar vocês por isso. Está errado, Paulo diz. Aí, ele vai explicar do 23 a seguir, como é que a ceia deve ser celebrada. Aí nós vamos para a próxima pergunta, ou a próxima compreensão aqui, que eu já até expliquei ela, né? Cada família trazia sua parte para formar a mesa do jantar. Claro. Compreendido. Volta, por favor, no ponto 1 lá. A ceia na igreja primitiva era similar à Páscoa. Ponto 2. Cada família trazia sua parte para participar do jantar. Tinha aqueles que não tinham como trazer, e eram aqueles que eram envergonhados e deixados para trás. O ponto 3 vai dizer assim, o que seria, vamos tentar entender, o que seria comer indignamente e sem discernir o corpo do Senhor? Agora a gente vai entender aqui, o que é comer indignamente sem discernir o corpo do Senhor. Versículo 27 e versículo 29. Olha na sua Bíblia, por favor. 11, 27 e 29. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é comer indignamente? Será que é se eu pequei durante o mês? Mas Paulo não entrou nesse contexto, que ele está falando da comida, do momento de comer. Então, isso aqui deve estar ligado à forma que a igreja estava celebrando a ceia. Aí o versículo 29, ele diz assim, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento para si. Ou seja, Deus está julgando quem está comendo indignamente e quem está comendo sem discernir. Espera aí, pastor, então o senhor está dizendo que eu posso comer a ceia, eu posso tomar a ceia do Senhor em pecado? Não. Eu quero te dizer que se você peca, e você peca, e eu peco,
todo pecado, ele traz uma consequência, ele faz mal para a gente. Eternamente, os meus pecados estão resolvidos. Os meus pecados foram todos punidos em Cristo. Porém, quando eu peco e eu insisto no pecado, infelizmente, é uma semente ruim que eu vou acabar colhendo aquilo que eu estou fazendo. Não tem efeitos quanto à minha salvação eterna, mas vai me causar mal e dano aqui nessa terra. Dá para entender isso? Um exemplo, qual é o meu pecado? Eu estou viciado em heroína, cocaína, ninguém sabe, é escondido, nem minha esposa sabe. O vício é pecado, qualquer vício é pecado, tudo que te domina é pecado. Mas vai chegar uma hora que eu não vou ter mais controle sobre isso. Isso vai arrebentar com a minha família, com os meus filhos, com a minha moral, com o meu caráter. Vai acabar com as pessoas que estão em volta de mim. Pode acabar até com o suicídio, ou com a separação, a destruição da família. Então, tudo aquilo que domina você, tudo aquilo que me domina, é pecado. É por isso que eu preciso ser dominado pelo Espírito de Deus. E como é que eu faço isso, pastor Josias? Você precisa viver uma vida debaixo da vontade de Deus. Oração ajuda, leitura da Bíblia ajuda, jejum ajuda. Se alimentar diariamente da palavra de Deus, estar presente nos cultos, em nome de Jesus. Logo, logo estaremos todos aqui, eu não vejo a hora de ver essa igreja cheia de gente, para juntos celebrarmos a Jesus. Então não é que você pode participar da ceia de qualquer jeito. Você precisa se arrepender, você precisa pedir ajuda, se você não consegue vencer essa situação sozinho, mas o seu pecado vai acabar destruindo você e aqueles que estão perto de você. Então abandone o pecado. Mas no contexto aqui, Paulo não está falando disso. Amém? Paulo não está falando disso. Aí ele continua, vamos lá. O que seria comer indignamente sem discernir o corpo do Senhor? Indignamente, o que é comer indignamente? É comer sem comunhão, sem esperar uns pelos outros. Simples assim. Comer indignamente é comer sem comunhão, é fazer panelinha, é separar o irmão, é querer estar perto daqueles que são mais importantes, é comer a ceia como se fosse qualquer coisa, é não entender esse momento. O que é comer sem discernir o corpo do Senhor? É comer como se fosse uma janta qualquer, como se fosse qualquer coisa, sem honrar o corpo de Cristo. O pão simboliza o corpo, o suco de uva simboliza o sangue. Isso é uma realidade espiritual. São símbolos de uma realidade espiritual. Então, quando eu vou participar, eu preciso entender o que é isso. Eu creio em Jesus, eu entendo o que é isso, ou eu vou apenas para poder comer. Agora que nós não temos um jantar, com o passar dos séculos, a ceia se tornou apenas um comer cerimonial. Eu entendo o que é isso. Eu sei que eu sou um miserável pecador e que eu não tenho condições de chegar a Deus pelos meus méritos e que Jesus fez isso por mim. E quando eu participo da ceia instituída pelo próprio Jesus, eu estou dizendo, eu compreendo que o teu sangue foi partido, o teu sangue foi derramado, o teu corpo foi partido e moído por causa dos meus pecados. Você compreende isso? Se você não compreende, se você não entende, se você faz porque vai na carona das pessoas, então você está comendo indignamente. O que seria comer indignamente, sem discernir o corpo? Comer sem comunhão, comer sem entender o que você está fazendo, como se fosse uma comida qualquer. Desprezar o significado da ceia é comer de modo indigno, sem discernir o corpo do Senhor. É por isso que no versículo 28, Paulo vai dizer assim: examina o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. O que é esse autoexame? É isso que eu acabei de falar para você. Você compreende? Você compreende que para que nós estejamos aqui, ou estivéssemos aqui, Jesus teve que morrer? Isso mexe com você? Você faz parte disso, realmente? E para a gente partir para o final, por isso Paulo, depois de dar algumas broncas e advertências, ele vai resumir do versículo 33 até o 34, ele diz assim, no 33,
Vamos ler a partir do 30. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns já adormeceram, já morreram. Deus tem matado alguns, porque estão fazendo festa. Festa pagã e mundana, com aquilo que deve ser uma festa celestial. Estão fazendo bagunça. Isso é uma festa, mas é uma festa do Senhor, não é uma festa mundana. Não é um lugar de glutonaria, de bebedice. Paulo vai dizer assim, ó, tem alguns que já foram, morreram. 31. Se examinássemos a nós mesmos, aí ele vai dizer por que tem que se examinar. Porque se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Julgados de que maneira? Com a morte. Se eu me examino e eu procuro entender o que eu entendo sobre a ceia, se de fato eu sou um discípulo de Jesus, se de fato eu me converti, se de fato eu nasci de novo, eu compreendo isso, então eu participo. Agora, quando eu me examino e eu percebo que eu sou um religioso, que eu acho que eu vou para o céu porque eu sou bom, que eu quero comprar a entrada no céu por alguma coisa que eu faço, que eu quero comprar reconhecimento na igreja porque o meu dízimo é alto, ou porque a minha contribuição é maior que a dos outros. Eu estou querendo uma certa posição, eu estou querendo uma certa... Você não compreendeu, você não entendeu, você não é salvo porque você é dizimista, você não é salvo porque você é membro da igreja, você não é salvo porque você é batizado, você é salvo se você creu em Jesus. Todas essas coisas fazem parte, você deve ser um dizimista, é sua obrigação. É sua obrigação. Algumas pessoas me dizem assim, pastor, mas eu não sei falar de Jesus e tal, eu não consigo, eu sou tímido. Tem gente que é tímido mesmo e que nunca vai ganhar ninguém para Jesus, essa que é a verdade. Tem gente que nunca vai ganhar ninguém para Jesus. Mas tem uma coisa que você pode fazer, que é contribuir para que outras pessoas ganhem. Você não consegue ganhar ninguém para Jesus, mas você não bota a mão no bolso também para contribuir. Com a igreja e com aqueles que estão falando. Com a sua contribuição, você está participando daqueles que estão falando para um grupo maior. Com a sua contribuição, você está abençoando missionários e pastores que estão nos 4 cantos da terra, anunciando o Evangelho. E agora muitos estão passando dificuldade por causa dessa pandemia. Talvez você não pode ir para a África. Talvez você não pode ir ali para a aldeia onde o Jonathan trabalha. Talvez você não pode ir lá para o Nordeste, para o Amazonas. Mas o seu dinheiro, ele pode sustentar quem está fazendo lá. Mas tem gente que não consegue colocar a mão no bolso. O escorpião, a aranha, a cobra, a serpente que está no bolso, não deixa ele colocar a mão. Isso é pecado. Avareza, pecado. Você não compreendeu ainda o que é o Evangelho e qual é a sua posição dentro do Evangelho. Ele continua. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes e dormem. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então o Senhor nos julga, nos disciplina, porque Ele nos ama. É melhor eu morrer agora do que eu ficar dando mau testemunho. É assim que funciona o pensamento de Deus. Lembra daquele menino lá em 1 Coríntios capítulo 5, que estava tendo relação com a madrasta? Paulo disse assim, pega esse cara, exclui ele, deixa ele na mão do diabo, para que ele tenha a carne dele machucada, para que ele sofra, para que ele fique na mão do diabo, para que no último dia ele seja salvo, o espírito seja salvo. Ou seja, o que é que Paulo estava falando? Ele fica fora da cobertura espiritual da igreja, porque a igreja é um corpo, e quem faz parte desse corpo está protegido de alguma forma. Mas aí esse menino não queria se arrepender, Paulo diz, então exclui, afasta ele da comunidade. Não que ele poderia vir frequentar as celebrações, com certeza, mas ele não estava mais fazendo parte daquele corpo. Ele estava embaixo de disciplina. Porque Deus odeia ele? Não, porque Deus ama ele e quer que ele se arrependa. Deus quer que ele se arrependa, para que ele seja salvo. Então tem hora que morrer é melhor. Morrer antes do que deveria morrer, e ir para o céu, ou viver até o final da vida e ir para o inferno, porque só faz burrada. Amém? Tá dura a mensagem, né? Ainda bem que é só vocês aqui, não conte para ninguém. Mas estão assistindo pelo Face, então vamos continuar. Portanto, meu irmão, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Opa, contexto.
Espere uns pelos outros, não coma primeiro. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazerem julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. E eu vou dar mais informações e instruções quando eu chegar aí. E a gente conclui com o próximo ponto e o quinto. Vamos lá. Celebramos a ceia para não esquecermos do Senhor. Quando Paulo instrui aqui, do versículo 23 ao 26, ele diz qual é o propósito da ceia. Nesses versículos nós entendemos qual é o propósito da ceia. Duas as obras que Jesus não quer que esqueçamos. A primeira, que ele voluntariamente morreu em nosso lugar para pagar os nossos pecados. Ele não quer que a gente se esqueça disso. Isso é o meu corpo que é partido por vocês. Não se esqueçam, eu morri voluntariamente, eu quis morrer por vocês. Esse é o meu corpo. O pão simboliza o meu corpo. Eu desejei morrer por vocês. Não se esqueçam disso. Segundo, com sua morte, Jesus faz começar a valer a nova aliança entre Deus e nós. E o símbolo é o cálice que simboliza o sangue dele. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele teve que morrer e ele quis. Ele teve que derramar o sangue dele e ele quis. E ele não quer que nós esqueçamos disso. Porque para que nós tivéssemos uma nova vida, ele teve que entregar a vida dele. E nós celebramos a ceia para não nos esquecermos do que ele fez. Posso ouvir um amém? A igreja de Jesus celebrará a ceia até que ele volte. Versículo 26, ele diz assim: porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor. Ele morreu, até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Jesus prometeu que irá ou que iria voltar. Até lá é importante que nós não nos esqueçamos de que Jesus precisou morrer para que nós pudéssemos viver. Não existe, verso 28 que fala do autoexame, pode passar. Examine-se e depois coma do pão e beba do cálice. Não tem nenhuma orientação para se examinar e não comer e não beber. Se examine e depois coma e beba. Qual a única exceção? Quando eu me examino e eu percebo que eu realmente não tenho fé, não nasci de novo e não sou um filho de Deus, aí eu não posso. Aí eu não posso. Pastor, eu tenho um pecado muito grave que eu não consigo largar. O que eu faço? Posso participar da ceia? Peça perdão a Deus, ore onde você está, participe da ceia e me procure e confesse. Eu tenho que confessar para o Senhor para ser perdoado? Não, você confessa para Jesus, mas você precisa de ajuda para vencer. Se até aqui você não conseguiu sozinho, é porque você não consegue sozinho mesmo. E tem coisa que a gente não consegue vencer sozinho. Peça ajuda. Ai, pastor, eu acho que eu não tenho coragem de chegar no Senhor. Procura a Denise, se você é mulher, procura a Denise, converse com ela. Converse comigo e com ela. Ou procure algum líder da igreja que você tem mais intimidade. Ah, eu tenho mais intimidade com o pastor Jonathan. Procura o pastor Jonathan, a Isana. Procura a Isana. Ah, eu sou mais amigo do Otomar. Procura o Otomar, conversa com o Otomar. Ah, e qualquer outra pessoa da igreja, procure alguém maduro na fé, com mais experiência que você, e peça ajuda. Antes que você morra nessa situação. Peça ajuda. Não podemos andar sozinho. Agora não é pedir ajuda para religioso, não. Não é pedir ajuda para religioso, não, que o que ele vai fazer é te julgar. Então procure alguém que você confia, alguém que é maduro na fé, e peça ajuda. Se eu honestamente me examinar, como diz o versículo 28, examine o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. O que eu vou encontrar? Pecado. Porque nós pecamos todo dia. Se eu me examinar, eu vou encontrar pecado. Agora, o autoexame aqui é quanto à sua fé. O que você acredita? No que você acredita? E nesse autoexame você encontrou coisa ruim? Confesse, peça ajuda, peça socorro. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Ana, me ajuda no teclado aqui, aí logo depois eu chamo o resto do grupo. Lembra da oração lá de Lucas 18? Chegou o fariseu e o publicano. O fariseu era o religioso daquela época. Ele chegou diante do altar e ele batia no peito e dizia assim, né, e do lado dele estava o publicano, que era o repudiado, o pecador, o judeu que cobrava imposto para Roma. Então ele era considerado um traidor da pátria.
O fariseu religioso: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eu oro tantas vezes por dia. Eu sou isso, eu sou aquilo. Do outro lado chega o publicano. Jesus está contando essa parábola. E o publicano, ele chega de arrasto diante do altar. E quando ele vai falar, ele não consegue. Apague as luzes para nós, por favor, ficar em pé. Quando o publicano, ele vai orar, ele não consegue. Quando ele vai falar, ele: Senhor, ele bate no peito. Miserável homem que eu sou. Eu não tenho nem condições de falar. O texto diz que ele não conseguia nem falar, porque ele entendia que ele não era digno nem de falar com Deus. Sou um pecador. E batia no peito. E Jesus fez a pergunta, porque ele contou essa parábola para um religioso. Ele perguntou: quem subiu justificado? Quem foi justificado? O fariseu ou o publicano? O publicano. Porque Deus não recebe, não aceita quem bate no peito, quem se acha melhor do que os outros, quem se julga melhor do que os outros. Deus não recebe. A oração recebida por Deus é a oração daquele que tem o coração contrito, quebrantado, humilde, que sabe que é pecador. Que como Paulo, que disse assim, olha só o que Paulo disse, no versículo 31 e no versículo 32, Paulo está se incluindo humildemente no grupo. Olha só o versículo 31, ele diz assim: se examinássemos a nós mesmo. Então Paulo está falando: estou no meio, gente, eu também peco, eu também erro. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Paulo está no meio, Paulo está no pacote. Ele diz assim, lá em 1 Coríntios 15, 9, ele diz assim que ele é o menor dos apóstolos. Em Efésios 3 e 8, ele diz que ele é o menor dos irmãos. 1 Timóteo 15, 16, ele diz que é o maior dos pecadores. Paulo disse: sou o menor dos irmãos, sou o menor dos apóstolos, mas sou o maior dos pecadores. Porque Paulo perseguiu a igreja, Paulo prendeu muitos crentes antes da conversão dele. Paulo sabia do que ele tinha feito no passado e das lutas que ele tinha contra a sua natureza humana. Ele diz: eu sou o maior dos pecadores. Eu fico olhando para alguns cristãos que batem no peito e se acham melhor que os outros. Não tem noção do que é o Evangelho, não tem noção nem de quem ele é. Somos falhos, somos pecadores. A ceia é a celebração de pecadores arrependidos que confiaram em Jesus e foram regenerados e lutam diariamente, porque é uma luta para viver para a glória do Pai. Se você não entendeu isso, você não deve participar da ceia. Se você entendeu e você é um publicano, pecador, como todos nós aqui, você está arrependido e confia em Jesus, você faz parte dessa família dos filhos de Deus, e você pode participar da ceia do Senhor. Amém? Vamos orar? O grupo de louvor pode vir à frente. Pai, nós queremos em nome de Jesus orar mais uma vez. Depois dessa palavra exposta, explicada, pensada, nós queremos te agradecer e pedir que o teu Santo Espírito nos faça entender, ilumine a nossa compreensão, para que todos possam entender de fato esse texto, e que possam compreender que somos pecadores, arrependidos, e confiamos na obra de Jesus na cruz, na morte e na ressurreição dele, e na volta dele, que logo acontecerá. Pai, nos faça digno pelo sangue de Cristo, nos faça digno pelo sangue de Cristo, pela morte, sacrifício de Cristo,
Não há dignidade nossa, não há santidade nossa, não há justiça nossa, mas recebemos toda ela de Jesus. Recebemos ela de Jesus. Abençoe os nossos irmãos que vão celebrar a ceia em casa, que estão ali com o pão, com o suco preparado, em volta da mesa com sua família, que confia em Jesus, para celebrar a salvação que recebemos, que independente do que aconteça, nós somos filhos de Deus, e nada pode mudar isso. Nós podemos confiar. Pai, abençoa os meus irmãos que estão em casa, abençoa os meus irmãos que estão aqui, que esse momento possa ser um momento de alegria e de reflexão, de confissão, mas acima de tudo de alegria, porque nos tornamos filhos de Deus pela fé, e a nossa eternidade, a nossa entrada no céu está garantida por causa de Cristo. Abençoa os elementos, o pão que simboliza o teu corpo, o suco de uva que simboliza o teu sangue, que possamos participar, celebrar com alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos vir à frente